Bem-vindos ao Conta Aí, o podcast que vai te levar por uma jornada repleta de histórias e conhecimentos fascinantes. Aqui mergulhamos nas profundezas da curiosidade, explorando temas variados e entrevistando pessoas incríveis. Apresentação: Diego Silva. Olá, boa noite, povo abençoado. Deus abençoe a todos, meus amigos, meus irmãos que estão sintonizados na nossa rádio AD Caxias, a rádio do povo de Deus. Eu quero agradecer a tua companhia, você que já está ligadinho conosco, aqueles que ainda vão entrar, para compartilhar, comentar, participar da nossa programação de mais um episódio inédito do nosso podcast Conta Aí. Eu sou o Diego Silva e apresento esse podcast, então, toda sexta-feira às 20 horas, A gente traz aí convidados especiais para contar um pouquinho das suas histórias ministeriais, contar um pouquinho das suas trajetórias de vida, contar algumas histórias, dar alguns conselhos para os nossos irmãos, os novos obreiros, que estão surgindo para a seara do Senhor Jesus. Você que de repente não assistiu os outros episódios, que perdeu os outros episódios, você pode assistir novamente, no caso, ali no canal do YouTube, no meu canal do YouTube, Diego Silva Cantor Gospel. Então se inscreve ali, que você vai assistir os novos episódios, e os anteriores também. Você estará então acompanhando todas as nossas lives, todas as nossas programações, todos os nossos episódios inéditos aqui do nosso podcast Conta Aí. E hoje, então, nessa noite de sexta-feira, dia 6 de outubro de 2023, nós temos mais um convidado muito especial que vai estar contando um pouquinho da sua história ministerial, contando um pouquinho da sua história de vida, contando um pouquinho de como é trabalhar na obra do Senhor Jesus, incentivando a você, meu irmão, meu amigo que está nos acompanhando, também fazer a obra de Deus. Lembrando que hoje era para estar juntamente conosco, até eu postei nas minhas redes sociais, o nosso amigo, irmão Leandro Teles Machado, lá da Assembleia de Deus de Veranópolis. Porém, ele não pôde estar juntamente conosco porque eles estão trabalhando lá em Veranópolis, fazendo uma reforma na igreja lá. E também no dia de amanhã vai ter ali a Fraterna da Serra, onde vai ser recepcionados os pastores aqui da região da Serra, enfim. Todos vão estar sendo recepcionados ali então em Veranópolis. Por isso o nosso irmão que está responsável ali pela festividade, pelas obras, pela manutenção da igreja, o irmão Leandro Teles Machado, presbítero da igreja do Senhor Jesus lá em Veranópolis, não pôde estar conosco, mas nos nos indicou o nosso amigo, irmão, que é muito conhecido de todos os irmãos que também assistem, todas as programações aqui da Rádio AD Caxias, o nosso irmão Ademar Salve. Muito obrigado, irmão Ademar, de ter aceitado, o convite de última hora para poder participar do nosso podcast. Dá uma saudação pro povo aí, irmão Ademar. Amém. Gostaria de saudar a todos que estão nos assistindo, irmão Diego, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a vida de todos. Uma honra para nós poder estar participando do programa. Espero poder estar substituindo o irmão Leandro à altura, Todo mundo conhece a história, a trajetória do irmão Leandro, Enfim, mas estamos aí. Vamos tentar agregar o máximo na vida dos irmãos. Com certeza vai ser bênção, Para você que de repente ainda não conhece, eu acho que são poucos que não conhecem, Mas para você que não conhece o nosso irmão Ademar Salve, ele é o nosso segundo diretor, O segundo líder do Departamento de Missões, do Departamento Geral de Missões aqui de Caxias do Sul, Da nossa igreja Assembleia de Deus, O nosso irmão congrega ali no São Caetano. Nós congregamos junto ali por um período, Então, porque eu também congreguei lá. Amém. Faz 30 dias mais ou menos que nós
migramos, né? Saímos do Reolon e agora estamos ali congregando no Pioneiro, que ficou um pouco mais próximo, né? Então, congregamos um período ali, então, o irmão Ademar Salve congrega lá ainda, mas parece que está de mudança também, né, irmão? Estamos, né? Deus tem aberto portas aí, né? Estamos nas tratativas aí. Nas tratativas. Fazer, né, a nossa migração lá pro Colina do Sol. Colina do Sol. Deus quiser. Que bênção, né? Amém. Conheço muito aquela região lá, os irmãos que cooperam lá. Até nós estávamos conversando ali antes, em off, como a gente diz. O pastor que está no Colina é o irmão Alexandre, né? Paulo Alexandre, né? Exato. Que bênção, meu amigo, um pregador da palavra do Senhor, um exímio, né, pregador do evangelho. É uma bênção, vai ser bem pastoreado, porque Amém. ele é uma bênção, um casal Deus. abençoado lá, que são nossos amigos de muitos anos. Glória Como eu estava falando, me criei ali naquela região de Santa Fé, ali, Vila Ipê. Então a gente viu se desbravar, né, aquela região ali, sim. né? Que bênção. Meu irmão, o irmão é natural de Caxias do Sul? Sim, sou natural, nascido aqui em Caxias do Sul mesmo. Caxias Eu do e Sul. todos os meus irmãos também. Sou o mais novo da casa. Mais novo da turma. Sou o O mais novo último, da a turma. rapa do tacho. A rapa do A tacho. rapinha do tacho. Então, tenho mais 2 irmãos e todos nós somos nascidos aqui em Caxias do Sul. Aqui em Caxias do Sul. Exatamente. O irmão é de berço cristão. Não, irmão, eu não sou de berço cristão. Lá em casa, inclusive, só eu sou convertido. Ah, só o A irmão. minha família, ela tem um lastro católico muito forte, muito grande. Sim. né? Daí Até- tem essa resistência, né, irmão? Tem Peço essa- oração aos irmãos, né? Que Deus entre com providência na minha Com família. certeza, lá, pra vamos que todos orar. possam vir a ser salvos. Claro. Sempre oro pela vida dos meus irmãos, minha mãe. São enfim. em quantos irmãos ao total? Nós somos irmão? em 3, eu e três mais irmãos. 2. Ah, você e mais 2. Isso, Aham, e todos eles são... católicos. Que nem a gente diz, aquele católico roxo. O meu irmão era ministro da Eucaristia, né? Que dá a hóstia lá, que seria o pão, né, dos Sim. católicos. Minha mãe era zeladora de capelinha. Né? Meu irmão é professor de catequese. Então eles Então, são católicos praticantes mesmo. Porque hoje em dia, né, às vezes a pessoa não tem uma religião, mas só eu o sou título, católico. é só o título, né? Não, Mas ali são lá eles são praticantes mesmo. mesmo. Deus tenha misericórdia. Aham. Qual é que é a região de Caxias, irmão? Que o irmão... Lá no Cristo Redentor. Cristo Redentor. Isso, Cristo que- Redentor. Lá. Sim. Então, da família toda, só o irmão que é, Só eu me que é converti. cristão evangélico. Só que eu é- me converti, só eu aceitei Jesus. Graças a Deus por isso, mas continuo orando para que Deus, Claro. né, alcance as almas da minha família para que Sim. todos possam ser salvos. O irmão lembra qual foi o ano e como foi a ocasião, como que foi a conversão do irmão, já que vem, provavelmente, se a família toda tem essa linhagem, né, do Sim, catolicismo sim. praticante, provavelmente o irmão também Sim. teve essa linhagem, né? Como Sim. que foi conhecer o evangelho, como que foi a conversão do irmão? Conta aí pra nós, irmão. Foi bênção de Deus. É uma ruptura que eu jamais imaginei que pudesse acontecer. Mas Deus é bom, né, irmão? Deus e é bom o tempo glória todo. A Deus e agradeço a Deus por tudo. Mas os irmãos que estão nos assistindo, que têm um pouco mais de idade, eles vão lembrar que no ano 2000, existia um comentário muito grande, muito forte de que o mundo iria acabar. Me lembro. No ano 2000. Me lembro. Então, no ano de 99, com um pouco menos de idade que hoje, Sim, eu sim. me preocupei, sendo católico Claro, praticante, claro. não entendia das escrituras, não sabia o que a Bíblia Sagrada, né, falava a respeito disso. Que idade o irmão tinha em 99, 2000? 99, bom, então fazem 23 anos, 23 anos. atrás, então eu tinha 22 22 anos. Né? Então, novo ainda para morrer. Sim. Se o mundo ia acabar no ano Começou a se 2000, preocupar. Como assim? Vai acabar? Poxa, tem recém 22. E aí eu trabalhava numa empresa, uma metalúrgica, do ramo metalúrgico. Sim. E aí eu trabalhava no segundo turno, né? No segundo turno nós começávamos às 4h15 até 1h40 da manhã. Sim. E com aquela preocupação, né? Claro. De que o mundo ia acabar no ano 2000, o mundo vai acabar no ano 2000. E aí eu trabalhava, né? Deus maravilhoso sempre com a gente, me cuidou até aquele momento ao qual ele quis se apresentar para mim, colocou o irmão Jair Borges
também lá de Santa Fé. Jair Borges. Jair, alemãozinho, baixinho. Tô lembrado dele, mas... Lá de Santa Fé. provavelmente- E aí colocou ele trabalhando na Suzinho Franciscucci. Aí eu sabendo que tinha um crente, Claro. né? Me perdoe o vocabulário, mas Claro, é como claro. nós, A sendo gente católicos... falava, claro. Falava, Até né? hoje, né? É. Até hoje, pessoal. Então, Os crentes. eu vou lá falar com o crente. Falar ver o com que esse ele tem crente pra aí. me dizer. Claro. E aí eu, né, com a graça de Deus, trabalhava numa máquina automática. Sim. Então eu podia deixar minha máquina trabalhando, que a Trabalhando produção não ia parar, ia lá falar com o Jair. Então Sim. ô Jair, o que diz a Bíblia, né, sobre isso? Sim, sim. Né? Qual é o relato que a gente tem sobre realmente o fim do mundo, né? Agora Sim. aí no ano 2000. E aí o irmão Jair, tomado de uma sabedoria tremenda, Claro. né? Hoje eu sei que o bênção. Espírito Santo de Deus falou por ele, e eu agradeço muito a Deus por isso. Com muita sabedoria, ele pegou pequenos versículos bíblicos e escreveu num papel, né, ao qual a gente tinha umas fichas de cadastro de peça lá. Sim. Escreveu nessas fichas: Ademar, tu vai para casa e lê esse, Mateus, Marcos, Lucas e tal. E aí eu voltava no outro dia, Sim. né, com um sentimento, não entendendo da Bíblia, né? Jair, como tu sabe essas coisas? Como tu me indicou tudo isso? Parece que o livro que eu li tá falando comigo. Ele disse: não, então Ademar, agora amanhã tu vai para casa ler Hebreus, Colossenses, e Foi te pensando, dando norte. Foi te... pensando versículos, e foi semeando a palavra, e nunca me convidou para ir na igreja. Simplesmente te discipulando. Isso. Ademar, então agora tu vai para casa e lê em Hebreus, lê as epístolas, lê aquilo. E cada versículo que ele me dava para ler, aquilo lá era como uma flecha no meu coração. Cada vez que eu lia, era exatamente a água da qual a minha alma estava com sede. Precisava. E aí eu chegava no outro dia, pasmo. Maravilhado, né? Mas Imagina. como assim? Tu sabe? Como é que tu me indicou a ler exatamente esses versículos que falaram comigo? Sim. E aí a gente foi amadurecendo a ideia, a gente foi vendo versículos, e o Jair sempre foi uma pessoa de bom testemunho na empresa, até que um dia eu disse para ele: Jair, aonde é a tua igreja que eu quero ir num culto? Olha Aí ele me indicou a igreja de Santa Fé, lá no pastor... Na época era João Batista. João Batista, João Batista, exatamente, isso. João Batista. Em 2000. Igreja antiga ainda. Sim, de madeira ainda. Madeira, e tal, eles, né? ó, tu vai aqui, dobra ali, direita, esquerda, vai sair lá na igreja, o culto começa domingo, 7 horas. 7 horas. 6h45 eu tava lá. Tava lá na frente. Tava lá na frente, né? Sim, Tímido. todo desajeitado, primeira vez, né? Entrar, vou fazer o sinal da cruz ou não? Não vou fazer, né? Não sei. E aí entrei na igreja e foi bênção de Deus, e Deus, fui tocado já nos primeiros cultos, Deus já falou Olha aí. comigo. Na época solteiro ainda. Na época, eu não estava casado. Sim, Eu não era casado, mas tinha um relacionamento. mas eu tinha um relacionamento. Sim, sim. Ao qual, 2 anos depois, ou seja, em 2002, eu Sim, me sim. converti no ano 2000, frequentei a igreja ali um bom período. Sim, por Eu 2 disse: anos. agora vamos batizar. Claro. Agora vamos batizar. Talvez não tenha dado 2 anos, pouco Sim, menos, sim. não me recordo. Sim. Né? E aí eu fui no curso de batismo. Claro. E aí no curso de batismo eu me lembro o irmão que me deu o curso, até hoje ele frequenta lá. Sim, sim. Uma benção de Deus, mas eu esqueci o nome, peço perdão até porque eu Aham. esqueci do nome. Poxa, o nome tá na ponta da língua, mas eu Não, não não consigo consegue lembrar, vir. E aí o irmão ministrando o curso, eles: não, irmão, alguém aqui mora junto e tal. Eu não ergui a mão, Sim, ficou ficou vergonha, né? de... Recém Sim. chegando, vou erguer Poxa a mão, vida. não. Aí depois, no final do curso, naquele dia, falei com o irmão: eu moro, né, com uma pessoa. e Sim, tem. não sou casado. Eles: então o irmão não vai poder se batizar. E aí, infelizmente, né, eu acabei largando a igreja. Ah, acabou se Fiquei um distanciando. grande período afastado. Ah, Fiquei um grande período afastado, infelizmente, né? Mas Sim, hoje sim. eu olho pra frente. Se eu olhar pra trás, óbvio, tristeza no coração vem. As coisas velhas se arrependimento, passaram, as coisas eis que velhas tudo se fez passaram. novo, né? A Bíblia vai E aí em nos... 2015, né? Já solteiro, Sim. 2015, o nosso relacionamento Não não durou, vingou, não durou. enfim. 2015, né? Solteiro, eles: agora vou
na época. Sim, sim. Não entendeu, vou me converter de novo. Eu vou me converter de novo. Foi lá, aceitei Jesus, aí me batizei e até agora, graças a Deus, Que Deus vem bênção. abençoando, a gente vem crescendo. Hoje sou casado, Sim, graças sim. a Deus, irmã Lilian, Que bênção bênção, de Deus, que né? Deus bênção. me abençoou com uma esposa espetacular, maravilhosa. Mas então a conversão se deu ali em meados dos anos 2000. 99 para 2000 com o fim do mundo. Irmão, sabe que eu me lembro desse fato que é algo bem engraçado. Sim. Tava eu e meu irmão também, justamente nessa... E foi mais ou menos nessa época ali também que eu resolvi, eu vou servir a Deus. Sim. Porque, tipo, eu sempre fui... sou de berço cristão, porque a mãe, desde a minha avó, que descansa no Senhor, ela... crente na Assembleia de Deus desde os 19 anos de idade, né? Morreu com 83, 86, alguma coisa assim. Então a mãe também, né? Sempre foi, mas a mãe era aquela, um pouco ia, um pouco não ia. Sim. Então a gente também, quando ela ia, nós ia, quando não, enfim. E ali naquele período também de vai terminar o mundo, porque tem uma passagem, daí tem um corinho, um louvor que diz, o primeiro século acabou com água, não sei o que e tal. Sim. E daí, como se fosse, a virada do século ali, a virada vai, né, do milênio vai acontecer. E eu me lembro, eu e meu irmão, nós vindo de noite, já indo na casa de alguns amigos vindo, e a gente nunca tinha visto, claro, os faroletes do quartel, é um farolete só, né, redondo. Sim, sim. E aquele dia, eu não sei o que eles fizeram, que era vários, circulando assim. Eu e meu irmão ficamos, rapaz, irmão do céu. E agora? Ficamos crente na hora. Imagina. E cantando foi na cruz, e assim a gente foi, né? Então, realmente, aquela época. Imagina, ali... os bancos trabalharam na virada do ano. Na virada do ano. Todo mundo, os bancos sugeriram que fossem tirados extratos da conta, porque o dinheiro ia se perder, o bug do milênio. Sério, eu não sei se o irmão se lembra, era o assunto do momento, né? Tanto é que foi exibida uma novela justamente com esse tema, né? O fim do mundo, lembra até hoje, o fim do mundo. Exatamente. Que chamou muita atenção, né? De muita gente, né? Claro, aí passou-se tudo isso e tal. Graças com certeza as chacotas veio, né? Porque os crentes, né? Como a gente falava, os crentes, né? Tipo, usaram muito daquilo ali, né? Então, enfim. Mas serviu também para que muita gente... Para que muita gente pudesse, né? Eu não tenho do que reclamar, não posso falar absolutamente nada a não ser agradecer a Deus por aquele momento. São histórias, são fatos que marcam, né? Que é algo que eu nunca vou esquecer. Que é algo... é um fato, né? Notório de todos, imagina, todos conhecidos de todos, como você bem falou, ali aquela turma, nossa turma dos seus 40 Sim. ali e tal, todo mundo passou por isso, né? Então, realmente. Né? Diferentemente de uma criança, por exemplo, que passou naquele período, mas não sem lembra. noção. Sem noção nenhuma, claro, não lembra de nada. Quero aproveitar então já mandar abraço aqui para os nossos amigos, irmãos, né, que estão nos acompanhando. O irmão Roberto Moraes, ele diz: paz, irmão Diego, irmão Ademar. Um grande abraço para todos os ouvintes, que Deus seja louvado. Somos ali da Assembleia de Deus do Monte Claro. Deus abençoe, irmão Ademar. Irmãos. Que bênção, né? Olha aí, ó, o irmão Leandro não tá aí, mas tá assistindo, né? Deus abençoe, meus amigos abençoados. Diego Silva e Ademar Salve. Na próxima, Leandrão. se Deus permitir, estarei com vocês. Deus permitir, tu não tiver compromisso, né, mano? Mas tô aí pra te substituir. Olha também, aí, e tá sendo bênção, viu, mano? Era pra ele estar aqui hoje, viu? Vamos pensar assim. O irmão Ivan, estamos na escuta. Deus abençoe, irmão Ivan. Deus abençoe, irmão Ivan, é bênção. A irmã Regina Maria Périco. Paz do Senhor Jesus, irmãos. Sou do setor 8, Forqueta. Irmã Regina, Deus abençoe, irmã Regina. Que bênção, né? Nossos irmãos estão aí assistindo, comentando. Vão compartilhando, irmãos. Vamos dando... aí, ó, Departamento de Missões aqui de Caxias já botou glória a Deus. Olha aí, o pessoal tá... Amém, o pessoal tá assistindo. Que bênção, irmão Ademar. Então, aí depois que o irmão retornou para os caminhos do Senhor, solteiro, sim. O irmão conheceu a sua esposa já minha esposa, na igreja, já servindo a Deus. Isso, ela servindo a Deus. Nos conhecemos num curso de Libras.
Ah, ela faz? O É. meu irmão também é das Libras, né? Mas como a gente não pratica, né? muitas coisas eu Sim. acabei esquecendo. Pois é. Um curso ministrado pelo irmão Vilmar Borges, né, que também tem um programa aqui sobre capelania, né, todas as quartas-feiras, ele e o pastor Paulo. Claro. O irmão ministra capelania, curso de capelania, missão urbana também, e ele, né, ministrava o curso de Libras. Sim. E aí nesse curso, né, vi uma menina bonita, Sim, sim. né? E por que não? É que nem rolou aquele clima, né? Exatamente, cristã, Aquele clima que era cristão, claro. tudo que eu queria, Que precisava, né? tudo Pro que ministério. precisava pro ministério, Que e aí Deus bênção. abençoou, a gente se conheceu, Que bênção, né? né? Namoramos, né, um Sim. período, pegamos Covid juntos no namoro, uma coisa ruim, minha Sim, esposa imagina. sofreu muito, né? Ela tinha problema de asma e, né, algumas alergias assim, e Sim. o Covid veio forte nela. A gente quase perdeu. Foi um período, né, É. irmão, que Nós quase realmente... perdemos a nossa Lilian, né? Eu e a família dela, Sim. né? Sofremos muito, mas graças a Deus. Pois Deus é, irmão, olha, eu não entrou sabia com desse fato. E providência. olha que eu sou muito amigo do irmão Leandro, conversamos muito, a gente, desde quando ele começou a congregar no Forqueta, eu também, a gente estreitou um laço de amizade, até em função por ele ter essa veia missionária, vamos dizer assim. Sim. Eu também, né, Sim. sou de campo missionário, tive em campo Sim. missionário, enfim. Vai chegar um momento que a gente vai poder contar um pouquinho também disso. E já está convidado nas quartas-feiras. Amém, se Deus amém. quiser. Vamos marcar o horário. Exatamente. Vamos marcar a quarta, vem sim, com certeza. Exatamente. Então a gente teve essa afinidade. E na época ele cuidava, era responsável de um campo missionário ali no Alto de Feliz. Isso. E então a gente ia ali pregar, tocar um violão, cantar, e era bênção demais. Então fiquei sabendo agora que ela teve esse período crítico, então, no tivemos Covid, um né? período muito feio, muito crítico. Se não tivéssemos ido procurar ajuda, né, no hospital, Sim. eu creio que talvez, né? E o irmão teve alguém que perdeu alguém assim próximo, de Olha, parentes, vamos dizer assim, Parente, com essa... eu não cheguei a perder ninguém de parente. Sim. Agradeço a Deus por isso, né? Mas infelizmente tiveram Muita pessoas gente, que perderam parentes, né? Então, muitas né, pessoas. que Deus abençoe o coração de todos. Mas a rua ao qual eu nasci, né? Sim. Lá no Cristo Lá Redentor, no Cristo. a minha rua saiu no jornal, inclusive, na época do Covid, Sim. porque teve uma semana, morreram 7 pessoas. Sorry da rua. 7 vizinhos meus que, querendo ou não, são pessoas Sim. quase que da família, são pessoas Conhecidos íntimas. de anos, imagina ali. Frequentávamos, né, as casas, Sim. né, o catolicismo. Enfim, nós tínhamos uma novena. Como minha mãe era zeladora de capelinha, ela fazia novena, Sim. então eram encontros nas casas, Levava as na a rua. capelinha Então, aquela. a rua inteira era... Claro. Todo mundo se conhecia. Sim. E eu perdi 7 vizinhos e saiu até no jornal, a rua aqui. Uma semana perdeu 7 pessoas. 7 pessoas. Por Covid-19. Foi um período, eu, tipo assim, necessariamente direto do Covid, claro, tem amigos conhecidos, Sim. mas família, tem uma tia minha que ela acabou se agravando outro problema por conta do Covid, né? Ela pegou Covid, se curou do Covid, mas porém o Covid fez com que se agravasse um outro problema. Ela tinha teve leucemia e tal, enfim, né? Então ela tinha se recuperado da leucemia, só que porém através do Covid acabou acontecendo. Então desencadeou e acabou acontecendo. Mas a gente sabe que tudo o que acontece Tudo é tá Deus, no controle. tudo é o controle de Deus, né? E como começou, irmão, o teu ministério? Não sei se o irmão prega, canta. Ainda não. Ainda não. Estamos, né? Estamos na expectativa de que Deus venha, né, a me tocar nesse sentido, me usar nessa área, enfim, né? E por enquanto a gente atua no departamento de missão, né? Juntamente com o pastor Cláudio, né? E esperando Deus, quando chegar o nosso momento, creio que Deus vai abrir as portas e vai usar como ferramenta e como instrumento. Agora falando nessa função que o irmão atua, que é no departamento de missões como segundo, né, diretor, segundo líder do departamento de missões. O irmão já tinha um certo conhecimento com o pastor Cláudio, já tinha uma afinidade, vamos dizer assim. Como que aconteceu essa tua
vamos dizer assim, nomeação, vamos falar essa palavra, assim, sua nomeação como segundo diretor, no caso, né, do Departamento de Missões. Isso envolve uma logística que talvez muitos que estão nos assistindo não vão entender. No período que eu e minha esposa, né, iniciamos o nosso namoro, eu congregava na Matriz. Sim. E morava no Petrópolis. Tá. Lá em cima, lá perto da UX. Perto da UX. Sim. Então eu morava no Petrópolis, congregava na Matriz, atendia na portaria, atendia no estacionamento. Hoje muitas pessoas me conhecem, né, na Assembleia de Deus, porque eu cuidava do estacionamento da Matriz. Claro. Lá na Ernesto Alves, quando precisou fazer a reforma aqui, lembro, né, claro. no templo da Pinheiro Machado, lá na Ernesto Alves eu cuidava do estacionamento da igreja. Então eu conheço muita gente lá, né, e aí minha esposa às vezes ia também, né, frequentava a Matriz, tinha vigilhão lá na sexta-feira, enfim. Lembro, tive cantando lá algumas vezes. Exatamente. Então, eu morava na UX, perto da UX, e frequentava a Matriz. A Matriz ali, claro. A minha esposa mora, e hoje eu moro com ela, lá em Forqueta. Lá na Forqueta? Isso, e ela congrega no São Caetano. Sim. Logo, eu não frequentei mais a Matriz, morando lá no Petrópolis, frequentava o São Caetano. É uma viagem, né? É longe. É uma viagem, né? É longe. Deus, né? Deus abençoa. Persistência. Então, comecei a frequentar o São Caetano, e na época o São Caetano era pastoreado pelo pastor Cláudio. Claro. Né? Então, o pastor Cláudio já conhecia a irmã Lília, que é minha esposa. Sim. Automaticamente a gente se conheceu também. Eu já tinha ido algumas vezes no São Caetano. Claro. Conheci o pastor Cláudio da Matriz, né, cuidando do estacionamento. E aí, como ele ficou sabendo que a gente começou a namorar, a gente começou a estreitar os laços. Né? Logo eu casei com a minha esposa, né? Casei com ela e fui morar em Forqueta. E nós continuávamos com essa logística. Claro, congregando de morar em Forqueta e congregar no São Caetano. Só Deus sabe. Sim. Né? No caminho a gente passa por várias igrejas, mas... É pelo costume, né, irmão? Às vezes, tipo, tu se acostuma ali naquele ambiente, com aqueles irmãos e acaba... É uma igreja abençoada, tanto com o pastor Cláudio agora, com o pastor Ronilson. Com certeza. É uma igreja abençoada, temos muitas boas amizades ali, muitos bons amigos, muitos bons vínculos, né, entre irmãos ali. É espetacular, maravilhoso. Não, é bênção ali. E aí estreitei os laços, né, com o pastor Cláudio. O pastor Cláudio é muito amigo da família, né, justamente também pelo irmão Leandro, claro, né, tem. Que o Leandro era cooperador lá no São Caetano também. Muito ajudava o pastor Cláudio lá, estava sempre. Cláudio, são grandes amigos. Sim. E aí, com esse estreitamento de laço, enfim, né, veio o convite. Veio o convite do pastor Cláudio para que eu pudesse, né, tá ajudando ele, né, a gente se ombrear ali, né, ombro a ombro. E como que foi, irmão, receber esse convite, assim, de primeiro, teve um receio ou não? Se atirou de cabeça, vamos? Como é que foi? Conta aí para nós, irmão. Irmão, eu me atirei de cabeça. Porque creio eu que o pastor Cláudio tenha feito esse convite abaixo de oração. Claro, na direção, né? Na direção. Obviamente, né, irmão? E a Bíblia também nos ensina, né? Tudo que vier à sua mão, faça, né? Faça com alegria. Então, quer dizer... Levei muito em conta isso quando eu aceitei. Porque se a gente tem amor pelo reino, tem amor pela obra de Deus... Todo convite que vir, provavelmente é Deus abrindo uma porta de alguma maneira, você poder ser útil, né, na obra de Deus, né? Então... E eu vindo de berço católico, né, eu tenho aquele sentimento, agora trabalhando com missão, é um misto de sentimentos, né, mas como se o departamento de missão me proporcionasse ir no catolicismo aí, pelo menos na minha família, né? E olha para Jesus, entende? É como se o departamento de missão tivesse me aberto uma porta, para eu poder chegar para minha família, chegar para amigos, chegar para pessoas, enfim, né? E dizer, olha, Jesus fez isso comigo, ele pode fazer isso contigo. Claro. Entendeu? Desperta disso, né? Que tu tem vivido e que talvez nem sei se agrade o Senhor, né? Enfim, né? Não vou usar palavras aqui que depois possam, né? Não, claro, me comprometer, mas enfim. E aí, sabendo que o que Deus fez comigo, o departamento de missão veio
para suprir essa sede que eu tinha de poder dizer para as pessoas, olha, Deus fez comigo, pode fazer contigo, vem para Cristo, aceita Jesus. É assim como aconteceu comigo. Então, eu me sinto um privilegiado. Andar com o pastor Cláudio, conviver com o pastor Cláudio, tenho aprendido muito. Eu queria dizer, é um aprendizado, tenho né? Aprendido muito, tenho ouvido muito bom conselho do pastor Cláudio, os nossos representantes do departamento de missão de todas as igrejas do Campo de Caxias são bênção de Deus, são pessoas muito abençoadas, são pessoas que se dedicam à obra. Nós temos, eu tenho até receio de citar alguém, eu ia citar o irmão Francisco, né, que faz toda sexta-feira evangelismo noturno juntamente com o pastor Matheus Levi. Sim, pastor Matheus, eles fazem, esteve comigo aqui também, meu amigão. Eles fazem o evangelismo noturno com o sopão, né, conhecer essas pessoas, saber a vivência deles e ver o amor que eles têm por almas. Isso alimenta a gente, faz a gente acordar todo dia. É o combustível, né? Disposto a fazer algo a mais para Cristo Jesus. Sim, e a gente vê pessoas, um exemplo como o próprio pastor Cláudio, né? Um homem que tem uma vida ministerial, né? Tem uma carreira, vamos dizer, uma estrada, né, já percorrida. E ainda assim, né? A gente vê... Não sei se o irmão faz algumas viagens com ele, porque a gente tem alguns missionários que nós sustentamos aqui. A maioria das viagens que o pastor faz, claro, a última que ele fez foi, né, para o Ceará. Daí foi com o pastor Joel, né? Pastor Joel. Isso. Mas no Rio Grande do Sul, né, todas elas a gente vai junto, todas elas. Até porque a logística também tem que voltar de noite, aí talvez ele precise de um auxílio para dirigir, enfim. Né? E pra gente estar junto. Leva uma palavra, né? Leva um comentário, um apoio, um abraço para os irmãos, né? Porque essa vida de missão é complicada, irmão. Para quem está na obra, para quem abriu mão de tudo, para servir. Irmão, a gente vê cada coisa, a gente vai em cada cidade, cada situação, cada circunstância. Sim. Hoje a gente tem quantos missionários, irmão, que a Assembleia de Deus de Caxias do Sul ajuda, né? Eu sempre digo que a gente assiste. Isso, que a gente assiste, né? Que a gente ajuda, né? Nós estamos atualmente, depois da última AGO, ingressou mais um, né? Sim. Mais um irmão. Eu ainda não tenho esse relatório, eu não tenho o nome desse irmão. Sim. Né? Mas com esse irmão que adentrou na última AGO, são 23 famílias missionárias. 23 famílias missionárias. Olha no aí. Brasil, né? Inclusive em Rio Grande do Sul, que é esses que a gente vai visitar. Sim. Né? Mas tem Ceará, Piauí. Sim. Na Argentina e na África. E aí tem Jocum e Missão Portas Abertas. Né? Tudo isso, Departamento de Missão de Caxias do Sul acompanha, auxilia, assiste, tá junto, ombreia. Né? Às vezes os irmãos ligam. Dias atrás, né, eu e o irmão Natanael, que é o nosso coordenador de missão, falo para honra e glória de Jesus, que nos abençoou. Claro, com Mas certeza. o irmão Natanael e eu tivemos agora me fugiu... Pedro Osório, lá perto de Rio Grande, Pelotas, lá para aquela região longe. Eles sofreram, né? A enchente acabou deixando algumas pessoas desabrigadas, enfim. E o irmão Natanael, tocado, né, por Deus, né, juntamente com os irmãos do Desvio Risso, né, e tiveram mais alguns irmãos, me perdoem, esqueci o nome dos irmãos para poder citar aqui. Né? Mas, enfim, sintam-se, né, abraçados e agradecidos por isso. Mas ele encheu, né, a caminhonete dele e se dispôs a levar lá para os irmãos, né, e graças a Deus eu pude estar junto com o irmão. Uma certa quilometragem, né? Uma certa quilometragem que envolveu. Foi o dia de ida e vinda, né? Chegamos lá, entregamos, né, agradecemos, o pastor orou por nós. Né, que é o pastor lá de Pedro Osório. O Covid deixou o irmão é que nem eu também para nome, se eu não tiver aqui anotadinho, enfim, mas o irmão, o pastor vai entender lá. E aí o pastor orou por nós, embarcamos de volta e viemos embora, mas foi o dia todo de viagem. E foi justamente aquele dia que deu temporal em Caxias. Né? Aquele dia que deu aquele grande temporal, que veio aquela nuvem filmada, gravada. Foi num sábado. Foi no sábado, exatamente isso. A gente vê a necessidade, então, né, irmão? Assim, pastor Arino. Isso. Para os irmãos que estão nos acompanhando, que estão assistindo, para vocês verem, irmãos, a necessidade
que tem a obra missionária das nossas contribuições, Sim. das nossas orações. Sim, às vezes... Se a gente não pode, né, irmão? Eu sei porque eu passei por isso também. Se a gente não pode estar lá fazendo essa obra, trabalhando, né? Vamos fazer uma alegoria, trabalhando braçalmente, Sim, vamos dizer assim, sim. né? Botando a mão na massa, a gente pode contribuir, a gente pode orar, Sim, a gente orar. pode dar uma assistência, Exatamente. né, para este povo que realmente está lá. E eu não sabia, confesso que eu não sabia que era esse número, que de fato, sim, para mim é um número bem expressivo. 23 famílias, 23 famílias missionárias que a Assembleia de Deus ajuda, né? Então, assiste e coopera, né? Contribui para que eles possam fazer a obra de Deus. Então, para você, meus irmãos, que estão assistindo, que estão nos acompanhando, continue, né, ali com a sua oferta missionária, continue contribuindo, continue orando, que realmente é um trabalho que a Assembleia de Deus faz, que é bem transparente, é um trabalho que a gente vê realmente, né, que está fluindo, né? Já visto ali, Dr. Ricardo, né? A gente vê ali a aquisição de terreno, irmão Cleomar, Deus abençoe, irmão Cleomar, né? Aquisição de terreno, projeto para construção de igreja, sabe? Que vidas, e agora a Assembleia de Deus ali em Dr. Ricardo teve uma certa visibilidade agora, socialmente falando, né? Porque com tudo que aconteceu, né, ali se transformou numa base para distribuição, né, e de apoio para essas vítimas ali, dessas fortes chuvas e enchentes que aconteceu ali, né, irmão? Exatamente. Então, Deus abençoe a vida do irmão Cleomar, né, que se dispôs, né, incansavelmente a atender os irmãos que ficaram desamparados lá em Mussum e na outra cidade. Na região ali, né? Na região ali, toda, exatamente. né? Estrela, Encantado, Estrela, Sul, exatamente. Roca Salles, que foi complicado. Foi terrível, né? Terrível. Foi complicado. Exatamente. Deus abençoe a sua sogra, a irmã Neuza Teles Machado. Bênção de Deus, Deus abençoe a irmã Neuza. Ela diz, Deus abençoe, irmãos, aqui no Forqueta assistindo. Exatamente. Que bênção, meus irmãos ali da Forqueta. Nós congregamos muito tempo com esses irmãos ali, com a irmã Regina, com a irmã Neuza, com o próprio irmão Leandro, com a irmã Nayara, com o irmão Ivan. Congregamos muito tempo ali na Forqueta, foi algo... Bênção de Deus. Pastor Jorge é um homem abençoado. Bênção de Deus. Na época congregamos ali com o pastor Paulo da Luz e depois com o pastor Jorge, né? E depois ali acabamos nos mudando para o Reolon. Do Reolon já fomos junto com o pastor Ronilson para o São Caetano. Mas aí agora a gente tá que nem cigano, né? Agora estamos congregando com o pastor Raul por conta da moradia que ficou um pouco mais próximo, né? Um abraço pro pastor Raul, inclusive, né? Deus abençoe. Tem uma programação abençoada aqui. É o meu próximo convidado também no nosso programa. Vai ser. Qual é o dia do teu programa, meu irmão? Nas quartas-feiras. Toda quarta-feira, das 19 às 20, mais conhecido como das 7 às 8. Das 7 às 8? Né? Das 7 às 8 da noite, programa Missão em Ação, né? Missão em Ação, Exatamente. né? A gente estava comentando, né, que é um tema bem delicado, né? Sim. E que a gente precisa trazer pessoas que, de certa forma, tenham um tem certo ligação, contato, né? Isso, que tenham uma ligação, com missão, né? Com a obra mas eu missionária. penso que assim, irmão, a gente, antigamente, logo quando eu comecei na função de pregar e tal, enfim, tava em alta, não era pregador itinerante, era missionário, não. Sim. O missionário de campo, missionário itinerante, né? Sim. Então em alguns lugares que eu passava me chamavam de missionário, né? E depois teve um período que eu fui para missão mesmo, né? E o pastor Raul Roncada foi um missionário, né? Sim. Porque teve uma vida itinerante aí Sim. bem louvável. Irmão Roberto Moraes, Deus seja louvado pela vida dos irmãos. A esposa do irmão Ademar é uma pedreira de mão cheia? Não, predadora de mão cheia. Pregadora. Ele comeu uma letra. Pregadora de mão cheia. O Senhor usa muito ela. Sim. Que o Senhor abençoe o casal. Ela é pregadora, não sabia. Ela prega a palavra de Deus. Ela tem um tempo de fé um pouco maior que o meu, né? Claro. Então ela já tem uma experiência, ela já tem um pouco mais, né, de conteúdo também. Então Deus já usa ela como instrumento. Como instrumento. Bênção de Deus, louva o Senhor que também. Bênção, né? Canta muito.
Ali na família, né? O Leandro também, né? O Leandro também prega, canta, né? Toca um violãozinho dele lá. Exatamente. A irmã Neuza também canta, A irmã né? Neuza prega também, é pregadora da palavra de Deus, bênção de Deus. Tem o irmão Luciano também, que agora, né, está se firmando cada vez mais. E o irmão Machado, né? O seu Machado sabe também. que eu esses dias atrás eu vi ele nos 2 cultos, que é o cunhado mais novo, né? Porque o Leandro é um pouco mais velho. Isso. Me alegrei de ver ele na presença de Deus, que bênção, né? A gente sabe que a vida de caminhoneiro, que ele é caminhoneiro, né? Então, um pouco aqui, um pouco lá, a gente sabe que a estrada aí é complicado, mas graças a Deus que ele sim, teve esse se voltou, né? Se voltou, porque exatamente. na verdade ele conhecedor sempre foi, né? Sim, sempre foi, há tempos atrás. Eles são, né, cristãos desde criança, desde sempre. Sim. Né? Então eles já têm esse ensinamento em casa, né, sobre a palavra de Deus. Né? Irmão Ademar, no trabalho secular, o irmão trabalha, a gente estava conversando em off, o irmão tem uma construtora, é isso? Trabalha com construção civil. Como que é, irmão Ademar, conciliar essa fase da vida do irmão agora, que é cuidar da empresa, trabalhar, né, secularmente, que é o normal que a gente precisa trabalhar. Provavelmente tem pessoas debaixo da tua tutela ali, que precisam, né, de uma assistência e tal, enfim, você como patrão, como, né, diretor de uma empresa, como empresário. E ser diretor do departamento de missões, como que é conciliar essas duas funções, irmão? O irmão se vê assim, num estreito, vamos dizer assim, ou consegue conciliar bem, consegue separar bem, consegue fazer as duas coisas bem feita, vamos dizer assim, né? Olha, bom, bem feita, né? Deus sabe de todas as coisas. Os irmãos também vão dizer que me acompanham. Claro, né? dentro das nossas limitações, né? Todos nós somos limitados, né? Mas a gente faz irmão, nós tentamos fazer o melhor sempre, principalmente as coisas de Deus, né? Não que o trabalho a gente possa relaxar ou abrir mão de fazer ele com excelência. Não, nós tentamos fazer tudo com excelência. Claro que às vezes a gente atinge, né, o nosso objetivo. O interessante e o importante é atingir o objetivo de Deus. Claro. O que Deus tem pra gente. Né? Mas claro que nós temos metas, nós temos, né, preocupações. Tem o programa nas quartas-feiras também, então tem que, né, convidar as pessoas, né, gentilmente pedir que elas, né, venham a participar conosco. Então a gente traz um tema, a gente já elabora as perguntas. Claro. Né? E as funções do dia a dia, quem trabalha com obra, que está nos assistindo, sabe que construção civil é complicado. Construção civil, ela é bênção. Eu também trabalho na obra, sei como é que é trabalhar. Então, construção civil é complicado. Lidar com pessoas, né, de construção civil. Sim. São pessoas que eu gosto de lidar, são pessoas que eu tenho um carinho enorme por todos eles. Claro. Né? Mas conforme vai se avolumando as pessoas, né, a gente vai demandando mais atenção, mais tempo, e as outras coisas não podemos abrir mão. Então, eu confesso pro irmão que às vezes a gente se vê estreito, porque na segunda-feira, por honra e glória de Jesus, a gente estuda no BJL. Claro. Né? Nós estamos estudando no BJL lá no Risso. Sim. E aí, então, terça-feira, culto de oração. Quarta-feira, o nosso programa. Na quinta-feira, o ensaio do Acorde Celeste. Até peço perdão para a irmã Maestrina, nossa irmã Maristela, nossa maestrina, que tem uns 2, 3 ensaios aí que eu tive que faltar, porque, né, os compromissos se avolumaram tanto que, né? Sim. E aí o compromisso de missão, né? Nos cultos, nos congressos, acompanhando os irmãos, tentando levar uma palavra de apoio, a qual a gente sempre leva uma palavra dizendo que o nosso campo missionário, eu sei, porque eu tento fazer isso também nas minhas obras. Claro. Né? Tenho testemunhos. No teu ambiente, né? No teu ambiente. O nosso ambiente é o nosso campo missionário. Então a gente tem que estar sempre tentando, através do nosso bom exemplo, ganhar almas para Jesus. Ganhar almas para Jesus, com certeza. Né? Eu tenho um grande testemunho na construção civil. Conta aí para nós. E é o meu sócio, né? Da última obra que eu fiz, né? Como construtor ali no período de pandemia. E ele sempre via em mim, né, alguma coisa diferente no sentido de Cristo na minha vida, né? Sim. Uma coisa diferente nesse sentido. Era um período ao qual eu estava
edificando ali umas casas que nós fizemos, né? Mas era um período que todo o meu investimento estava ali logo, então eu não sobrava dinheiro para muita coisa, porque tudo eu tinha investido naquela obra. Então até doce eu fazia para poder ganhar vida naquele período. Sim. Né? Por ter colocado todo o dinheiro em construção civil. Todo o teu valor. Né? Tudo que eu tinha no bolso. E mais um pouco, vamos dizer assim, né? Mais um pouco, e fiquei devendo mais um pouco para ele, inclusive. Sim, claro. Então, para ganhar vida, eu vendia doce, para não precisar da renda da construção civil até que a gente não viesse a vender. Claro, claro. Então, eu fazia doce, isso com 40 e poucos anos já de idade. Um doce abençoado, irmão. Até hoje eu tenho. Até hoje eu tenho encomenda, mas né, agora não consegue mais fazer. E aí, certo dia, né? Então eu fazia, a minha logística era o seguinte. Então faz tempo já que eu venho com uma logística complicada. Sim. Né? Na época eu estava desempregado, vendendo doce e atendia o estacionamento da Matriz. Claro, ali na pandemia. Então todo culto tava o Ademar lá mesmo sendo desempregado, e Deus nunca deixou faltar gasolina. Olha aí. Nunca deixou faltar o pão de cada dia. Eu vendia doce e atendia o estacionamento da Matriz. E Deus honrando. E Deus honrou. Não, Deus sempre honra, né? Quando a gente está fazendo e quando eu vendia, ainda vendendo doce, atendendo o estacionamento da Matriz, construindo minhas casas lá em cima. Sim. Então eu fazia o doce durante toda a madrugada, toda a noite, madrugada, chegava em casa 5h30, né? Chegava em casa 5h30, Sim. Fazia o doce até 1h30, acordava às 7h, vendia os doces até as 10h30, das 10h30 ia para obra, porque eu e o meu sócio estavam construindo, colocávamos a mão também, Sim, né? claro. Nós tínhamos os nossos pedreiros, mas outras coisas nós fazíamos, nós pintávamos as casas, enfim, cuidávamos do canteiro de obra, enfim, fazia tudo. Então, das 10h30 às 5h30, cuidava da construção civil, ia para casa, fazia doce até 1h, acordava às 7h, vendia doce até as 10h30, e todo dia isso. E aí, os dias que tinha culto, tinha que estar no estacionamento da igreja. Sim. Então, estava no estacionamento da igreja, ia para casa, fazia doce até 1h. Né? Então, a minha logística sempre foi, há algum bom tempo já, né, agitada. Mas glória a Deus, e agradeço muito a Deus. Foi um período ao qual me aproximei muito de Deus. Sim. O deserto nos aproxima de Deus. O deserto. E Deus precisou me conduzir para aquele deserto para que eu pudesse vir a conhecer Ele. Conhecer a Ele, né? Então, certo dia na nossa obra, nós promovemos um churrasco, né? Toda obra, churrasco. É churrasco normal. De obra é diferente. Na sexta-feira, aquele churrasco é diferente. E aí né? nós fizemos, então, o nosso churrasco, convidamos todo mundo, né? Os nossos colaboradores ali da época, e tudo certo. Meu sócio também é católico, praticante ferrenho. E aí, vamos servir, improvisamos a mesa lá, começamos a servir, todo mundo começou a colocar no prato, e antes que eles viessem a comer, talvez um, dois tivessem comido um pouquinho, eles não, pessoal, peraí, só um pouquinho, vamos orar. Aí todo mundo, o que é orar? O que é orar? Não, vamos orar pelo alimento. Agradecer aqui. Agradecer o pão de cada dia, olha a oportunidade que Deus tem nos dado. Sim. E eu orei pelo pão de cada dia na obra. Olha aí. Eu orei por aquele pão de cada dia, e aquela oração do pão de cada dia tocou o coração do meu sócio. Olha. Tocou o coração do meu sócio. Para honra e glória de Jesus. Para honra, claro. Não que eu. a obra quem faz é Ele, Deus. A obra né? quem faz é simplesmente Ele. Instrumentos, né? A gente abre a boca para orar, o Espírito Santo de Deus coloca as palavras, né, nos nossos lábios para que a gente venha a orar a Deus, claro, né, da forma que agrada a Deus. E aquela oração tocou o coração dele. E aí, aos poucos, agora a gente está evangelizando. Sim. Né, tá falando mais ainda de Jesus. Sim. Despertou a mesma sede que despertou em mim. Continua de sócio com ele, então. Continua. Nós demos uma segurada pós-pandemia. Ele também passou por alguns problemas de saúde. Mas o nosso vínculo é muito forte. É muito forte. E ele, né, aí depois a gente começou a conversar mais sobre Bíblia, comecei a indicar para ele, como o irmão Jair fez comigo também. Sim, começou isso. Né? Então comecei a falar com ele sobre Bíblia, sobre alguns assuntos, alguns pastores que agora a gente tem a rede social, né? Sim, fica mais fácil, ele pode acompanhar na rede social. E aos pouquinhos a gente está evangelizando. Espero, né, Clóvis, que seja uma alma ganha para Jesus. Tá aqui ele, Clóvis Bisognin. Boa noite, meu amigo Ademar. Que bênção de Deus, Clóvis. Sou testemunho do teu esforço, amigo. Amém. Ele bota. Deus abençoe a vida do Clóvis. Bênção de Deus, Clóvis. Eu tenho um prazer enorme. Hoje eu encho a boca para dizer que sou amigo
dessa Sim. pessoa maravilhosa que é o Clóvis. É Que um cara bênção, né? fora do comum, ele tá em outro patamar. Para ver o que é o testemunho da gente, né, irmão? Então, um conselho para os novos irmãos que estão começando, a juventude, os jovens, até mesmo os mais de idade, mas que estão começando agora no ministério, na caminhada, um conselho que o irmão poderia deixar para os novos obreiros aí da obra do Senhor Jesus. Às vezes eu reluto com isso, às vezes, né, por ter passado pelo deserto, o deserto me aproximou de Deus, eu agradeço a Deus por isso, mas o deserto me deixou algumas feridas, né, e eu estou orando a Deus para que Deus cicatrize todas elas, né, para que possam ser cicatrizadas todas e eu venha a me libertar de algumas coisas, né, mas às vezes a gente confia muito na gente. Eu confio muito em algumas coisas que eu faço. Sim, a Bíblia e às vezes a gente não coloca Deus à frente. A Bíblia vai nos condenar isso, né? Maldito homem confia no homem, confia em si mesmo, né? Faz do seu braço um braço forte. Então, se eu pudesse dar um conselho, entrega tudo. Abre mão de tudo, coloca tudo aos pés do Senhor. Ele vai cuidar de tudo. Mesmo eu sendo, entre aspas, né, teimoso. Sim. Mesmo eu sendo carrancudo, que nem eu te falei, o deserto me deixou algumas feridas ao qual eu penso, eu preciso, porque senão eu vou acabar vendendo doce novo. Não que fosse algum demérito, não tem demérito nenhum nisso. Não tem demérito nenhum disso. Mas, é louvável, né? Louvável. Mas eu fico com aquela expectativa de não querer mais voltar, não precisar mais, então eu acabo correndo com as minhas forças. Sim. Né? E meu conselho é: coloca o Senhor à frente de tudo. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Ele vai, e Deus tem cuidado de tudo, mesmo às vezes eu sendo teimoso. Sim. Né? Então, se a gente se dedicar, entregar tudo para Deus, Ele vai cuidar de tudo. E ora, incessantemente ora a Deus, ora, pede, clama, glorifica, ora. A oração te enche. A oração te abre prospecta portas, né? Lá para cima, ela te Com abre certeza. portas, ela te coloca de frente para Deus, ela te coloca em comunhão com o Espírito Santo. A oração, e hoje eu tenho aprendido, eu me converti, digamos, né? Sim. Tive a real conversão em 2015. 2015. Né? E nós estamos em 2023, finalzinho de 2023, e hoje eu tenho esse caminho, né, que tudo isso, toda a minha trajetória para trás veio me colocando aqui, nos trilhos da oração e nos trilhos de deixar Confiar inteiramente em Deus. Deixar tudo nas mãos dele. Que bênção. Ele vai cuidar de tudo. Com certeza. Irmão Ademar, estamos chegando no fim do nosso bate-papo. Quero mandar um abraço, passa rápido. Um abraço pro meu amigo Sidney Amaral, meu amigão de muito tempo, muitos anos ali do bairro Santa Fé. Ele bota boa noite, que Deus abençoe. Enfim, todos os amigos, todos os irmãos que nos acompanharam, que assistiram, né? Que Deus abençoe a todos. Irmão Ademar, obrigado por ter aceitado o convite de última hora. Mas foi bênção, tá? Foi bênção demais. Imensamente a todos que nos assistiram, as pessoas que mandaram um abraço. Claro, família Machado, Clóvis Bisoglin, que é meu amigo do coração. Que bênção. Enfim, citar nomes às vezes a gente acaba esquecendo, né? Mas a então, todos, né? Sintam-se todos abraçados, irmão também. Muito obrigado pelo convite. Obrigado pela confiança. Com certeza. Precisando de nós, estamos sempre aí à disposição vamos também. Vamos nos ver ainda no programa de missão. Com certeza. Vamos marcar a data e vai ser bênção. A todos os quiser. amigos e irmãos que acompanharam, então, né? Muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês. Né? E peço que vocês continuem, né, sintonizados nas próximas programações da Rádio AD Caxias, no podcast, conta aí no podcast Missão em Ação, enfim, todos os podcasts aqui da rádio é uma bênção que com certeza vai servir de elevo espiritual para todos vocês. Pastor Mateus também começou um podcast. Pastor Mateus Levi começou essa semana agora, né? Deus abençoe o Pastor Mateus, é uma bênção, né? Exatamente. Ele esteve juntamente comigo aqui também, é bênção de Deus. Deus abençoe a todos. E lembrando, você que não conseguiu assistir toda a programação, você pode ir lá no meu canal de YouTube, Diego Silva Cantor Gospel, vai lá, se inscreve, já me ajuda também, ou nas redes sociais, né, Cantor Diego Silva no Instagram, ou Diego Silva no Facebook. Deus abençoe o nosso amigo Mateus,
que, né, nosso técnico de som ali, técnico das mídias, Deus abençoe, né? Foi bênção demais estar com vocês. Até sexta-feira que vem, então, com mais um episódio inédito do podcast Conta Aí. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Chegamos ao fim. Queremos agradecer a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Esperamos que tenham gostado do conteúdo e das histórias compartilhadas. Se você gostou do podcast, não hesite em deixar uma avaliação positiva e compartilhar com seus amigos e familiares. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e continuar produzindo conteúdo relevante.